Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A mansuetude, ou a mansidão, é a antítese da violência. Violência que há séculos vem envolvendo a humanidade inteira. E ainda que hoje muitos de nós não seja capaz de agredir fisicamente, voluntariamente, ou seja, sem que tenha alguma motivação mais forte, que a gente não seja capaz de agredir fisicamente, está em nós. Porque se fosse diferente, o mundo já não veria mais tanta dor e tanto sofrimento provocado pela violência. Quando se fala em violência, nós pensamos sempre na agressividade física. Mas existem violências que são sutis, que ocorrem no dia a dia da nossa vida e que a gente faz com os semelhantes e conosco mesmo, e nem percebemos. Por isso, é extremamente importante que nós possamos voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: até que ponto eu sou uma pessoa branda? Até que ponto eu sou uma pessoa passiva? Vamos pensar no Mestre Nazareno, porque a mansuetude era uma de suas virtudes mais visíveis na sua caminhada pela terra, pela maneira, pela forma como ele acolhia a todos que o procuravam, não importando que condição aquela pessoa que o procurava tinha naquele momento. E nós apelamos para a violência, muitas vezes, porque não conseguimos lidar com determinadas situações. Não sabemos o que fazer. Por isso, a violência muitas vezes se nos parece a melhor maneira de calar alguém, a melhor maneira de conter as atitudes de alguém, ou a melhor maneira de convencer alguém daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos que aquela pessoa realize. Então, quando Jesus propôs que bem-aventurados seriam aqueles que fossem mansos, porque eles herdariam a terra, ele não estava falando dos bens materiais, porque é verdade que nós precisamos dos bens materiais, porque vivemos num mundo material e precisamos nos manter, inclusive manter o nosso corpo físico, que também é material. Então nós precisamos disso. Mas a proposta do Cristo é que nós não dessemos maior importância a isso do que ao Espírito, do que às coisas do céu. E nós não podemos ser mansos se não formos ela é filha da violência. Quando nós não aceitamos aquilo que acontece divergente da nossa vontade,
nós não somos resignados. Eu não tenho como ser manso de coração se eu não tiver resignação. A obediência, já diz o Evangelho, é o consentimento da razão. Eu preciso obedecer e eu obedeço, ainda que muitas vezes seja contra a minha vontade, porque eu entendo que naquele momento obedecer o que me é proposto é a melhor maneira de eu estar protegido, de eu estar bem, tranquilo na minha vida, né? E quando eu sou resignado, eu tenho a obediência do coração. É quando eu me reconheço uma a minha história de vida eu não tenho como julgar, mas eu me resigno diante da vontade de Deus. Porque Ele é meu Pai, Ele é meu Criador. E Ele me criou para que eu seja feliz. Então, nesse momento, eu consigo ser manso, de coração. E quando eu sou manso, essa energia me envolve. E ela envolve aqueles que se acercam de mim. E muitas vezes alguém que está transtornado, que está em desequilíbrio, que está passando por uma situação tão difícil, chega perto de mim, e se eu estou nesse estado de mansidão, eu me envolvo e o auxilio, sem dar uma palavra. Porque aí entra o amor em ação. E quando eu sou manso, eu amo ter equilíbrio nas minhas emoções e nas minhas atitudes. Então, eu vou dormir à noite no travesseiro com a cabeça descansada, porque eu fiz tudo o que eu tinha condição de fazer para auxiliar o meu próximo e para o meu próprio bem. Mas quando eu me deixo envolver pela cólera, que é provocada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela necessidade de ter razão, pela necessidade de dobrar alguém, de convencer alguém à minha vontade, de que as coisas sejam feitas como eu acho que devam ser, eu me encolerizo se é diferente. E é aí que acontecem os conflitos, sejam eles pequenos, conflitos interiores, porque nós temos esses conflitos interiores entre a consciência ainda imatura, porque eu sou um espírito em evolução, sou um espírito grau 2 ainda, num planeta de provas e expiações, que há bem pouco tempo era um espírito primitivo. Aí sim eu resolvia mais pelo instinto, porque eu era basicamente instinto quando eu era um espírito primitivo. Mas hoje eu já tenho a intelectualidade muito mais desenvolvida. Mas, se essa intelectualidade desenvolvida não for acompanhada da evolução moral, aonde eu vou encontrar a mansuetude, essa intelectualidade ela vai ser utilizada para agredir aquele que conhece menos do que eu. Aí a gente vê a violência intelectual. Aquela que muitas vezes nós, quando nos deixamos levar pela vaidade do conhecimento, eu conheço mais, eu sou mais inteligente, então eu te subjugo.
e estou sendo violenta com esta pessoa. Quando, na realidade, eu tendo um desenvolvimento intelectual maior, melhor, eu tenho o dever de auxiliar aquele que conhece menos, aquele que sabe menos. E então, essa é a proposta que Jesus colocou para todos nós. Quando eu sou manso de coração, eu possuo a terra, no sentido de que eu não permito que os conflitos, que as dificuldades, a violência que envolve o entorno da minha existência me domine. Me tire a esperança. Me tire a vontade de ser brando, de ser pacífico. E ser pacífico não é apenas aquela pessoa que não promove discussões, aquilo que nos é falado, que nos é mostrado, que nos é oferecido. Ser pacífico é você compreender que você tem os seus ideais, os seus pensamentos, as suas ideias, mas que aqueles outros, além de você, também o têm. E que assim como você tem o direito de expor aquilo que você pensa, e você quer ser respeitado naquilo que você é colocado, ao menos educadamente ser ouvido, você também precisa ouvir. Então, quando eu tenho esse comportamento de respeito a mim, porque a gente esquece que numa discussão, muitas vezes, a gente perde a linha, justamente porque a gente não se vê, a gente não vê as nossas colocações, as palavras que a gente usa e, às vezes, os gestos. Nós não nos vemos. Se nós tivéssemos um espelho diariamente para nos ver, a gente ia ver com mais clareza quem realmente somos nós. Se nós somos feitos da guerra ou da paz. Jesus chegava nos lugares e dizia: a minha paz eu vos dou. Mas não como as dá o mundo. Porque como é que se faz a paz no mundo? Através de tratados que podem ser rompidos. Através de conquistas, de subjugação de regiões. Não é? Essa é a paz do mundo. Mas essa paz, na realidade, não é uma guerra muda. O que não acontece com Cristo. E essa é a proposta dele. Quando ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E será que conhecemos alguém mais pacífico do que Deus? Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nos criou simples e ignorantes. E ainda que muitas vezes, em muitas existências, muitas experiências aqui na Terra, nós escolhamos o caminho mais difícil, que é o caminho da dor, Ele está sempre esperando e nos auxiliando para que a gente consiga voltar à casa do Pai. Isso é paz. A paz que só o amor consegue nos conceder. E aí a gente se pergunta de novo: até que ponto eu já consigo oferecer esse amor a mim e ao meu semelhante? Ser manso é ser obediente, é ser resignado,
é ser paciente. Infelizmente, quando se fala nas virtudes propostas por Jesus, resumindo naquilo que ele disse, tem muita gente que vê isso como covardia. Mas, como diz o próprio Evangelho, é preciso muito mais força para vencer a si mesmo do que vencer a outro. E covardia é quando a gente não se responsabiliza pelas atitudes que tomamos. Mas quando eu ofereço a minha face, a minha outra face, eu estou dizendo ao meu semelhante que me bateu: olha, eu entendo, tu não estás bem. Poderia ser eu a ter essa atitude. Então eu te perdoo. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu estou me dominando. Dominando o meu ímpeto do revide, da ira, não é? Do pagamento na mesma moeda. Eu estou sendo manso e pacífico. Porque aquele que é e nós precisamos agir assim em todos os ambientes que nós vivenciamos. Sobretudo naqueles ambientes onde nós precisamos trabalhar em equipe, em conjunto, como é o caso da nossa família. Porque se a família não é unida, estamos lá nos degladiando uns com os outros. Se no meu trabalho eu não sei trabalhar em equipe, eu sou aquela pessoa que eu prefiro trabalhar sozinho, porque ninguém trabalha como eu, ninguém faz como eu, dificilmente eu vou conseguir realizar o que eu pretendo, porque nós precisamos uns dos outros, nós somos interdependentes, em todos os sentidos. E na minha casa espírita, ou no meu templo religioso, se eu sou um trabalhador daquela casa, ainda mais eu tenho essa responsabilidade. Por quê? Porque eu faço a divulgação do Evangelho do Cristo. Porque eu repito, eu falo isso para as minhas crianças, para os meus jovens, para os adultos. Então eu preciso vivenciar isso. Porque se eu não vivenciar o sentido de grupo, de equipe unida, se esvai. E o trabalho não anda. E a família não anda. E a sociedade não anda. Se destrói. Então nós precisamos ter muito fortemente dentro de nós essa convicção do quanto nós precisamos trabalhar essa nossa necessidade de vencer o outro, essa necessidade de ter razão, essa necessidade de convencer o outro de que nós estamos certos. A gente aprende essas lições muito mais severamente quando a gente é mãe ou quando a gente é pai. Que a gente quer determinar o que os nossos filhos vão viver. Eles são filhos de Deus momentaneamente sob a nossa guarda. E assim como eu tive o meu livre-arbítrio de escolher que caminho percorrer, ele tem que ter o dele também. E o que eu posso fazer por ele é orientar. Enquanto ele for criança, eu me melhorar, porque eu sou exemplo. Não adianta eu falar se eu não fizer.
é de eu melhorar o meu comportamento, a minha conduta, para dar ao meu filho, à minha filha, a melhor condição que eu tiver para que ele seja um homem de bem, para que ela seja uma mulher de bem. Mas depois, quando eles crescem, eu preciso amparar o meu filho no sentido da compreensão, da tolerância, para que ele continue me escutando. Porque se eu for entrar em discussão com ele, se eu for ver quem é que tem mais força de me distanciar dele e de cada vez mais ele evitar me ouvir. Então, isso são apenas exemplos do quanto é importante a gente ser manso e ser pacífico. E do quanto Jesus queria dizer que nós herdaríamos a terra. Porque somos filhos de Deus. E tudo que é de Deus, somos herdeiros. Mas essa conquista não é a conquista física, mas a conquista moral, de respeitar aquilo que nós usufruímos, que Deus nos oferece. De nós sabermos manter para aqueles outros que vêm depois de nós e para nós que retornaremos mais na frente. Ele diz que nós, ele falando, nós preservamos as florestas para aqueles que vêm depois de nós, dos nossos filhos e depois dos nossos filhos. Então, se nós queremos um mundo melhor, nós também precisamos agir assim. Com a floresta, com as águas, com o ar, com as pessoas, com os animais. Porque essa necessidade de dominar é uma ilusão muito grande da nossa parte. O que nós podemos dominar, a não ser nós mesmos? Se o meu semelhante tem um livre-arbítrio igual a mim, ele vai fazer o que ele quiser. E eu não vou poder fazer nada por isso. Quanto a isso. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão uma família mais unida, porque herdarão uma boa convivência com aqueles que os cercam, e consigo mesmo, porque herdará uma consciência mais tranquila. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque praticarão os ensinamentos do Cristo como ele os praticou. E ele disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas era Jesus. Sim, Jesus nasceu simples e ignorante como cada um de nós. E ele percorreu a mesma caminhada que nós estamos percorrendo. Então, não há privilégios para Deus, porque Ele nos ama a todos. E que possamos, então, lembrar que precisamos ter a coragem de ser pacientes. Porque isso é vencer a nós mesmos. É permitir que Deus guie a nossa vida de estarmos de mãos dadas com Ele. Né? Como tem aquela música, segura na mão de Deus e vai. Como diz o Haroldo Dutra. Vai!
Ele fala assim, segura a mão de Deus e vai. Por quê? Porque é a mão mais segura que pode haver para a gente segurar. E assim, nós estaremos trabalhando para realmente sermos chamados filhos de Deus, que nós o somos, mas precisamos reconhecer isso dentro de nós. E tudo que nós nos dispusermos a fazer em prol da paz, em prol da união, nós conseguiremos fazer. E é importante que nós tenhamos essa certeza dentro de nós. Eu quero fazer a minha parte. Se o meu semelhante não faz a minha, e eu sei que se ele não consegue fazer hoje a dele, amanhã ele vai fazer, ou depois da manhã, porque o destino de todos nós é sermos anjos, né? Como diz a música. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Então, essa era a mensagem de hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus fique em nossos corações. Recebam o nosso abraço carinhoso e uma boa semana para todos. Muito obrigada.